Olá, Warriors! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou recomendar um filme que ele me lembra muito Xena e Hércules, porque ele tem muitos elementos da mitologia grega, gente. É um super filme. Deixa o joinha aí e vem comigo. As recomendações deles mudarão o mundo. Xenites recomendam. Gente, então, o filme é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Tô gravando bem à vontade aqui, né? Nenhum modo. Olha os modos. Eu sei que esse filme ele tem uma continuação e ele também tem livros. Ele é baseado em livros, mas eu só vi esse primeiro filme, até então passou na Globo. Não li os livros, nem vi a continuação. Eu quero recomendar mesmo esse primeiro filme que eu vi, falar um pouco sobre ele. Mas futuramente eu pretendo muito ler esses livros, ver a continuação. O filme ele é de fantasia. Ele é muito parecido com O Senhor dos Anéis e com Harry Potter. Quem gosta, além de gostar de Xena e Hércules, gosta também de Senhor dos Anéis, de Harry Potter, vai gostar muito do filme. Ele me lembrou muito, inclusive, Harry Potter, né? Por serem 3 protagonistas, né? Um trio, 2 meninos e uma menina, que concluem essa saga, essa aventura. E também tem uma abordagem muito teen, muito adolescente, né? Assim como Harry Potter. Harry Potter, tá certo, eles começaram crianças e depois foram se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Até se tornarem mais adultos no final do filme. Mas no Percy Jackson já começam adolescentes, por volta de 13 anos mais ou menos. Acho que no filme ele tem uns 12 anos, não lembro agora. A idade dele 16, por aí. Não é tão novinho não, acho que tem uns 16 mesmo, pelo tamanho. Porque não chegam assim bem novinhos como em Harry Potter, sabe? Mas enfim. E, gente, o diretor desse filme, Percy Jackson, ele é o mesmo diretor dos 2 primeiros filmes de Harry Potter. Do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta, que pra mim são os 2 melhores filmes da franquia toda. Porque eu vi os filmes antes de ler os livros, eu gosto muito do Harry Potter. E pra mim, os 2 primeiros filmes são mais fiéis aos livros. Como eu vi os filmes primeiro, eu entendi muito bem os 2 primeiros, mas o terceiro, a partir do terceiro, começou a me embolar algumas coisas eu não entendi direito. Depois que eu li os livros, sim que eu entendi muito bem. Mas, na minha opinião, a partir do terceiro, não foi muito claro, assim, pra quem não leu os livros. Os 2 primeiros, sim, pra mim foram. Então, assim, pra mim, esse diretor, achei ele sensacional em Harry Potter e também em Percy Jackson. Eu vi esse filme na Globo mesmo, passou esses dias aí no começo do mês. Foi logo depois do Ano Novo. Passou e eu pensei que eu ia gravar mesmo, que eu já queria gravar sobre esse filme. Desde que eu vi a primeira vez, desde que a gente lançou o canal, eu queria falar sobre ele porque ele tem muitos elementos de Xena, de Hércules. E tem tudo a ver. Acho que todos os xenites vão se identificar muito com esse filme, porque ele tem muito elemento da mitologia grega mesmo. Acho que é o principal atrativo desses filmes, sabe? Por ele ter esses elementos que também são muito, muito fortes em Xena e Hércules, né? Praticamente compõem todo o universo. Ele é muito bom pra gente. Ele é um grande atrativo e a gente tem grande chance de se tornar fã desses filmes aí por terem esses elementos, né? Porque geralmente quem gosta de Xena e Hércules é fã aí da mitologia grega e de mais mitologias, né? Principalmente a grega e a romana. Só que eu não recomendei antes porque o filme não estava fresco na minha memória. Eu só vi na Globo mesmo quando passou. Passou mais de 2 vezes, claro, eu só vi essas 2 vezes, mas a primeira vez que eu vi foi em 2012, então não estava fresco na minha memória. Eu vi logo depois que eu terminei o ensino médio, colegial. Na época eu até pretendia ler os
os livros e ver o resto dos filmes, só que eu nem vi, mas amei o primeiro filme de qualquer jeito e pretendo um dia ler, sim, quero muito ler o livro do Percy. Falando um pouco do enredo do filme, o Percy ele é filho de Poseidon. Lembram do Poseidon que aparece lá na época dos deuses antigos? Logo na primeira cena da abertura, assim, Poseidon sai da água e a Xena sobe uma espada, assim. Então, ele também aparece em alguns episódios, né? E só que é diferente no filme, né? Ele não tem esses efeitos todos da série. O Poseidon, acredito eu, que todos esses deuses, na minha cabeça, eles assumem diversas formas, e isso é até mostrado em Xena e Hércules, inclusive atores são diversos nos filmes de Xena e Hércules. Vou até falar um pouco mais disso na frente, lá na frente do vídeo. E pra mim, eu associo muito esses filmes, sabe? Pra mim fazem parte tudo de um mesmo universo. No caso, Percy Jackson na atualidade. Apesar de ter algumas diferenças com a série, é óbvio, vou explicar melhor também. Com as séries. O Percy, por ele ser filho de Poseidon, ele respira muito tempo embaixo d'água. Ele enxerga o alfabeto normal em inglês, né, no filme. As letras, quando ele lê, vão mudando para o alfabeto grego. E ele também tem uma mente muito ativa. E ele interpreta tudo isso, por exemplo, respirar muito tempo embaixo d'água, ele acha que é um dom de como qualquer outra pessoa tem algum dom, sabe? É um dom dele. Ele não associa nada disso a ser semideus. Até porque ele acha que nem existe esse mundo aí de deuses. Ele vive num mundo totalmente normal. Ele não sabe de nada da existência de deuses, semideuses, ali naquele universo. Isso de trocar as palavras pro grego, ele acha que isso é dislexia. A mente ativa dele, ele acha que é hiperatividade. Só que tudo isso vai ser explicado depois, mais pra frente, que tem relação com o fato dele ser semideus. E ele mora, no começo do filme, ele mora com a mãe, que é uma mortal, e com um padrasto que vive num relacionamento abusivo com a mãe dele. Ele bebe, é um beberrão, bate na mãe dele assim, bate na bunda, sabe? Não tem respeito por ela. Ele até exige que o padrasto tenha respeito por ela, mas só que ele discute com o Percy por causa disso. Ele não quer respeitar a mãe dele. Ele acha que a mulher dele tem que ser tratada daquele jeito mesmo. E isso é explicado mais pra frente. Tem relação com o Percy ser um semideus. A mãe dele se relacionar com esse homem ridículo tem relação com o Percy ser um semideus. Isso vai ser explicado mais pra frente no filme. Eu não vou falar aqui, porque eu não vou dar spoiler. Eu só quero fazer um breve comentário, uma breve resenha do filme. Outra coisa, ele tem um professor de história que explica pra ele sobre os deuses, semideuses. Fala sobre Hércules, fala sobre Perseu. Esse professor de história até pergunta pra ele quem é o outro semideus. Tava falando de Hércules ali, e pergunta pra ele quem que é o outro semideus, hein, Percy? Tem um nome parecido com o seu. Aí ele lembra Percy Jackson, Perseu, né? Ele associa ali e fala, acerta, né, a questão. O filme começa que roubaram os raios de Zeus. E Zeus está lá discutindo com Poseidon sobre isso. E pergunta se Poseidon roubou os raios dele. Aí o Poseidon diz que... Poseidon ou Poseidon? Eu vou falar Poseidon. O Poseidon diz que um deus não pode roubar poderes de outros. Aí o Zeus diz, mas nossos filhos podem. Aí ele começa uma caçada o Percy nem faz ideia de que aquele mundo ali de Deus, semideus existe. Ele vai caçar o Percy achando que o Percy roubou os raios dele. E vão atrás do Percy umas harpias, umas fúrias, eu acho, se eu não me engano. Vou até falar mais desses monstros aí mais pra frente, né, que também são outro elemento aí que lembra muito Hércules, principalmente. E vai atrás do Percy.
O Percy acha até que ele tá variando, que ele tá louco, vê aqueles monstros ali. Mas depois o amigo dele, que é o melhor amigo dele, que ele descobre depois que é um sátiro, metade bode, da perna para baixo é um bode, daqui para cima é humano. Ele descobre que esse amigo dele é um bode. O professor de história dele também explica para ele lá sobre ele ser um semideus, que esse professor também tem uma ligação aí com os deuses da mitologia. Então, nessa caçada que estão fazendo pro Percy, eles fogem. Ele, o sátiro, amigo dele, e a mãe dele. A mãe dele começa a explicar para ele que ele é um semideus, que ela se envolveu com Poseidon, que eles viviam felizes, mas depois tiveram que se separar. Isso tudo vai ser explicado ao longo do filme, por que o Poseidon fez isso. E nessa fuga deles, eles chegam a um acampamento de semideuses. Lá nesse acampamento de semideuses, os semideuses estão todos treinando, tem filhos de vários deuses lá. É tipo um Descendentes da Disney, gente. Sabe Descendentes? É um filme da Disney, que são vários filhos de princesas da Disney, sabe? De vilões da Disney, são vilões da Disney. Tem filhos de princesas e príncipes também lá. É tipo isso, só que são filhos de deuses. Tem o filho de... as filhas de Afrodite. Enfim, vou falar um pouco mais disso mais pra frente também. Vou falar um pouco agora dos monstros que aparecem no filme, que lembram muito Hércules, né? Que aparece também Hércules. A Hidra aparece no filme, que é a Medusa, né? Cheia de cobras no cabelo. A Hidra. Fúrias, que aparecem no começo do filme, que eu citei, que aparecem em Xena também. Árpias, que aparecem também em Xena, né? E Minotauro, que se eu não me engano, aquilo é um Minotauro, que aparece bem no começo do filme, lá perseguindo o Percy. E os deuses que também lembram muito Xena e Hércules, que são os filhos de deuses também, que também aparecem, e aparecem os deuses. Tem as filhas de Afrodite, como eu disse. O filho de Hermes, aquele que tem pezinhos, tem asinhas nos pés, que até se chega a citar lá em Amphipolis Undercide, em Xena. O Ares fala, a mãe de Xena fala: você tá aí com um Ares? Eu preferia um Hermes. Aí o Ares fala: Hermes, aquele que tem asinhas nos pés. E tem, gente, uma super guerreira que compõe esse trio aí do Percy, o melhor amigo dele, que é o Sátiro. E tem uma super guerreira que também que vai viajar com eles também, que é a filha de Atena. A atriz que faz a filha de Atena, gente, ela é top. A menina, a filha da Atena, que é a Annabeth, ela é top. Muito linda. E a atriz que faz a filha da Atena é a Alexandra Daddario. E eu acho ela, gente, muito, muito, muito parecida com a Atena de Xena. Aquela que aparece lá em Motherhood. Ela é muito parecida com a atriz que faz a Atena, que é a Paris Jefferson. O biotipo dela, os olhos dela, o jeito... Desde a primeira vez que eu assisti esse filme, eu bati o olho nela e pensei, gente, ela é muito parecida mesmo com a Paris Jefferson, a Atena que faz a Atena de Xena, cara. Ela é muito parecida. Tudo nela é parecido. E pra mim, eu associo ela como sendo filha mesmo da Paris Jefferson, da Atena lá da Paris Jefferson, sabe? A Atena também aparece no filme, no Percy Jackson. Só que eu não acho ela tão parecida com a Annabeth. E pra mim, assim, a minha mente, que associa tudo no mesmo universo, assim como a Atena aparece com uma atriz diferente, assume uma outra forma lá em Hércules,
como eu disse, eu acho que os deuses, eles assumem várias formas. A Athena, nesse filme, assumiu uma outra forma. Mas ela também tem aquela forma lá da Paris Jefferson, gente, que é muito parecido. Outros deuses que aparecem lá é o Hades, a Perséfone, são totalmente diferentes das séries, né, da Xena e do Hércules. São muito diferentes. Parece Caronte, o barqueiro do submundo. Mas eu também gostei muito da versão deles lá na série. Eu senti um pouco de saudade do Ares. O Ares não apareceu no filme. Eu acredito que no filme, que nos livros ele deva aparecer. Talvez no segundo livro, no segundo filme ele apareça. Acredito muito que no livro ele apareça. Eu quero muito ler. Eu estou lendo outros livros agora, mas lá pra frente eu pretendo ler, comprar e ler. Tem que comprar, porque eu tenho mania de livro físico. Eu gosto muito de livro físico. Eu não consigo ler direito livro digital. Quero tentar melhor, mas por enquanto tô aí economizando dinheiro para comprar meus livros físicos. Aí, quem sabe quando eu ler, eu faço uma resenha aqui. Quem sabe quando eu ver o segundo filme, eu faço uma resenha aqui também. Gente, assistam esse filme, porque realmente é muito bom. É muito bom. Pra gente que curte esse gênero. Quem já viu, deixa um feedback, curte aí, compartilha pra ajudar. Tchau, gente.